o meu boa noite a todos os seguidores do grupo Biografias Bambuiense no Facebook, no YouTube e no Instagram. O nosso entrevistado de hoje é o meu amigo já há pelo menos uns 12 ou mais anos, o Antônio, o João Candola, o João Evangelista Mendonça, o João Candola. A gente tem um conhecimento já de troca de informações sobre a história daqui de Bambuí. Ele é um estudioso dessa parte, gosta muito, principalmente aí da parte de genealogia da família. A gente vai estar batendo um papo aqui com o João Evangelista, então, o João Evangelista Mendonça, o João Candola. Boa noite, João. Ô, Lindomar, é um prazer muito grande falar com você e agradecer a sua atenção e fazer com que a gente conte alguma coisa da vida nossa, né? Que é uma vida já de quase 80 anos e, e tem uma grande parte dela passada na roça. Então vamos lá, João. Por que que todos os seus irmãos assinam Miranda e só você é Mendonça? Ô Lindomar, eu tinha um padrinho, chamava Rodolfo Souto. Ele era meu padrinho. E, e quando eu era pequeno, a minha mãe engravidou, teve uma gravidez lá logo depois e perdeu o filho, era um menino. E como o batismo aqui já estava programado, ela não pôde me trazer e nem meu pai, né? E o meu padrinho veio, me trouxe do desempenhado aqui, em torno de 50 quilômetros. E chegando aqui, ele não sabia qual que era o sobrenome, porque tanto poderia ser Miranda quanto Mendonça. Como o meu pai, os irmãos do meu pai e irmãs assinaram Mendonça, e meu pai assinou Miranda. Ele deveria ter assinado Mendonça, o correto. E minha mãe Mendonça, como o Rodolfo sabia que ele era casado com a irmã do meu pai, ele sabia o nome dos dois meus avós, todos dois eram Mendonça, ele não titubeou, me colocou o sobrenome de Mendonça. Então é por isso que você assina então Mendonça e não Miranda. E o seu padrinho é que fez o seu registro de nascimento. Foi. João, por que que assim, você depois que você veio para estudar na cidade e tal, você tomou uma bomba, você foi reprovado no ensino primário. E o que que aconteceu depois disso? Não, o ensino primário, na minha época, você não fazia nem prova no final do ano. Então não tinha aprovação e reprovação. Você fazia 3 anos e depois vinha para cá fazer o quarto ano primário. Eu resolvi, minha mãe e meu pai resolveram que eu ia ficar lá mais um ano. Eu não sei se é porque eu era muito útil na época, que eu já trabalhava muito na roça, e eu fiquei, repeti um ano. O terceiro ano primário eu fiz outra vez. E quando eu cheguei aqui para fazer o quarto ano primário, eu já estava com 7, 4, eu estava com 11 anos. Eu fiz o primário lá no, no grupo de José Zamora, minha Dalva do Clarindo foi minha professora, depois logo em seguida nas férias eu fiz a admissão, entrei no ginásio Antero Torres, não querendo estudar, eu não queria estudar, eu queria voltar para a roça. E quando chegou no meio do ano, eu já tinha sido reprovado, eu já tinha tomado bomba, não tinha tomado uma bomba oficial, né? Mas a bomba já estava chegando. Aí o pai falou comigo, mas já que você não quer estudar, vamos lá para a roça, lá tem muito serviço. Eu falei, olha, jogou o peixe na água, né? Eu estou querendo. Você gostava de roça, né? Eu gostava de roça e voltei para a roça. E fiquei lá durante uns 6 anos.
Se você quiser, para saber o que eu fiz ou o que eu não fiz, é muito mais fácil você perguntar na roça o que eu não fiz. Porque o que eu fiz é muita coisa, que eu fazia de tudo lá, sabe? Carreava candeeiro, arava terra com arado de boi, e amansava boi, e o meu forte era cavalo, andar a cavalo e mexer com gado. O pai tinha uma fazenda muito longe, comprou do Sebastião Bruno, ela ficava a uns 20 quilômetros da outra, da sede lá no Desempenhado. E a gente ia muito levando gado, levava aí 300, 400 cabeças de gado, na época da queimada, né, em setembro, e quando era final de janeiro, início de fevereiro, a gente voltava tudo para outra sede. Aí então atrasou aí uns 6 anos aí a sua formação primária aí, mas depois você tomou gosto, estudou, você formou em engenharia, você é formado em engenharia. Em quais empresas que você trabalhou, João? Em quais cidades? E se você trabalhou fora do Brasil? Tá, eu vou retroceder um pouquinho, é rápido. Eu voltei a estudar lá em Machado, fiz o ginasial agrícola, um curso excelente, que era interno, deveria ter aqui na escola nossa, aqui em Bambuí. Depois fiz o curso técnico de mecânica e fiz engenharia mecânica. E comecei a trabalhar antes de me formar em engenharia. Trabalhei uns 3 anos. E com o dinheiro que eu arrecadei nesse período, eu comprei um Fusca do Zé, um Fusca 69, branco, novinho, estava com 20 mil quilômetros rodados. Zé Francilino? Comprei à vista. E ele não facilitou, não. Ele me enfiou a faca, como diz na gíria, né? Não pode falar Não com fez graça para você, não, João? desgraça, não. Aí eu fiz teste para Vale do Rio Doce, passei na Vale do Doce, passei na Uzi Minas. Eu sabia que na Uzi Minas tinha uma oficina mecânica muito grande e optei por ir para Ipatinga fazer estudar. Trabalhei lá. Trabalhei lá 8 anos. Qual empresa, João? Uzi Minas. Uzi Minas. Uzi Minas era filiada a Nippon Steel, que é o grupo japonês de siderúrgica. Ela tinha um capital mais ou menos de uns 30%, era japonês, sabe? Então teve uma influência muito grande japonesa. Tanto é que eu, na Uzi Minas, eu estive no Japão, fiquei lá 3 meses, fiz um projeto de ampliação das oficinas que eu trabalhava, passei de 200 para 650 pessoas trabalhando comigo, gastei mais ou menos para a ampliação da oficina uns 50 a 80 milhões de dólares. E montei tudo. Quando eu estava no auge da minha carreira, nós optamos para ir para Belo Horizonte para ter um ambiente mais saudável para criar os filhos. Eu tinha 2 filhos. Certo. Depois disso, em Belo Horizonte, eu fui trabalhar na Açuminas. A Açuminas era, na época que tinha a Siderbras, uma usina que estava sendo construída em Ouro Branco, perto de Lafayette. Eu fiquei lá 12 anos, trabalhando nessa área. Eu montei as oficinas todas, montei a oficina de treinamento e saí de lá em 92. Quando foi em 92, eu fiquei 2 anos tentando mexer com outras coisas, inclusive aqui em Bambuí. Mexi com abelha, plantei café nesse terreno aqui, comprei um terreno lá no Campo Alegre, plantei café lá. Então foi uma loucura. A Antônia quase ficava doida. Minha querida esposa que está aqui ao lado ouvindo. Mas não ficou ainda não. Tá lutando para não ficar. Então, a vida minha foi essa. Depois aí eu comecei a ter dificuldade, porque eu não conseguia ter rendimento, né? O dinheiro foi acabando e comecei a mexer com a apicultura. Estou falando isso aí porque isso influencia muito na nossa vida. Tá certo. Eu fui com o Naldo era muito novo e estava perdido lá na roça, sabe? Eu falei, eu vou chamar o Naldo e nós vamos mexer com a abelha junto, e começamos e deu certo.
Nós começamos a comercializar o mel em Belo Horizonte, deu uma renda muito boa para nós, uma ajuda muito grande. Mas logo em seguida, eu falei com o Naldo, falei, Naldo, você toca a parte prática aí, eu vou mexer com o dinheiro do mel, com a própria. E a Antônia ficou. Ele trabalhava lá e nós ganhávamos dinheiro cá e dava um pouco para ele e ficava com o resto. Mas tem uma história, não vou falar não. Vamos então falar aí do empreendimento que você teve aqui, nesse terreno aqui. A MPX, que hoje é uma empresa de sucesso, está expandindo aí, teve como embrião o loteamento que você iniciou. Gostaria que você falasse aí desse empreendimento. Você começou aqui, nesse terreno aqui, um empreendimento imobiliário, loteamento. Isso aí vem do meu pai, né? Porque durante o período que eu fiquei na roça, eu ajudei muito os meus irmãos, porque eu cheguei a um ponto lá que eu trabalhando na roça, eu não tinha uma galinha. Eu falei, gente, 6 anos trabalhando aqui, igual eu trabalho, eu não tenho uma galinha até hoje, eu vou embora daqui, né? Foi quando eu saí e o pai estava numa situação muito boa. E ele comprou a fazenda do Bastião Bruno. E quando ele morreu, para encurtar a conversa, quando ele morreu e dividiu as terras, eu saí. Era muito, ele tinha uns 2.000 alqueires de terra. Muita terra. São 10 filhos, deu mais ou menos uma média de 200, porque tinha uma fazenda de campo, aquele campo que tinha que queimar para dar pasto, que valia muito pouco, né? Que ele tinha comprado do Bastião Bruno. Então ele dividiu e eu fiquei com 26 alqueires de terra lá na sede, junto com o Lúcio, filho do Domingo, Minguta, e fiquei com esse terreno aqui, porque eu tinha plantado café aqui. Os louvados na época houveram por bem que deveria ficar com esse terreno, que eu tinha usado esse terreno, né? E eu fiquei com 10 hectares. Na época não valia muito pouco. Isso aqui era, não sei se você lembra, era um cerrado ralo, muita gabiroba, muito caju, um pasto, não tinha pasto. Depois que eu plantei café, que melhorou um pouco, mas não valia nada. E eu fiquei com esse terreno, também ninguém na família reclamou da divisão dos bens do meu pai, e quis vender, inclusive o Naldo, que era o meu sócio das abelhas, já tinha comprado a outra parte do terreno mais embaixo, e falou comigo, falou, não vende, não vende, não vende. Ele insistiu comigo e eu não vendi. E cheguei num ponto que falei, isso aqui vai ser a minha aposentadoria, eu vou fazer um loteamento aqui. E em 2010, eu fiquei na Usos Minas, lá em Santos, lá trabalhando na Cosipa, nas outras empresas lá, durante 16 anos, onde os meninos estudaram, trabalharam muito também. E quando eu vim para cá, eu aposentei em 2010. Eu comecei, eu fui lá perto do Mineirão, na Pampulha, escolhi eu queria escolher um modelo de loteamento diferente, sabe? E eu descobri lá um loteamento igualzinho aqui, ipsis liter. Eu tinha muita árvore, um passeio largo, e copiei isso aqui e começamos aqui embaixo. E deu certo, ficou muito bom. E começou com, inclusive, o Humberto, hoje que é diretor do IEF, trabalhava com o Alexandre, sabe? Nós começamos e a coisa deu certo, graças a Deus. Foi um sucesso e está aí hoje com os seus filhos, né? Que deu andamento e criou aí a MPX, não é isso? Exatamente. O Alexandre veio para cá, saiu da Uzi Minas, veio para cá, eu dei o apoio, nós demos o apoio total para ele, prestando dinheiro, porque não tinha dinheiro na época, não tinha nada, né? E começou fazendo os condomínios são 2 condomínios, que dá mais ou menos umas 35, 40 casas, os 2, eu não sei mais ou menos, é mais ou menos isso. Esses eram os condomínios e depois começou o loteamento para cá, né? Subindo aqui. Ampliou. Era ali em frente ao ferroviário, um dos condomínios. E reativamos o ferroviário, porque na época o ferroviário estava abandonado.
eu comecei a limpar o ferroviário, cortar os bambus, plantar árvore, entendeu? E já com o objetivo, já com a visão mais na frente, de reativar o ferroviário, como nós fizemos já. Hoje o Alisson é o presidente do ferroviário. Então, tudo, o ferroviário não era para nós, entendeu? Era para a comunidade. Então, logo em seguida, uns 3 anos depois, o Eduardo veio. O Henrique estava na Austrália, ele estudou nos Estados Unidos, foi para a Austrália, tentou jogar futebol, fez teste no Santos, foi aprovado. O Clodoaldo chamou ele não quis ir, falou que não ia estudar. E foi para os Estados Unidos, ficou 2 anos, ficou 5 anos casou em São Paulo, foi para a Austrália, ficou lá 5 anos e voltou como sócio de uma empresa que mexe com o meio ambiente, que ele está mexendo hoje online. Ele faz reunião no mundo inteiro, inclusive presencial nos Estados Unidos. Ele já foi lá várias vezes. Ô, João, vamos mudar um pouco agora de assunto. Nós podemos dizer aí que você é coautor com o Zé Francelino, seu irmão, no livro sobre a genealogia das famílias Mendonça, Miranda, Machado e outras. Em que pé que está esse livro e quando é que ele vai ser lançado, João? Depois daquela preliminar que nós fizemos, a Antônia participando, a gente ouviu as suas perguntas e nós... Eu sempre achei, né, que a minha participação nisso aí é muito pequena, porque o Zé Francelino aposentou na CEMIG há uns 25 anos atrás. E ele, desde essa época, ele está pesquisando. Eu já tenho os dados fornecidos, uns 95% ou mais dos dados foram fornecidos por ele. Eu tenho os dados sendo compilados aqui. E estou... Estava fazendo um trabalho sobre a importância das mulheres na independência do Brasil, que eu acho que é um assunto muito importante que você... Depois eu tenho tudo levantado aqui no YouTube. Eu posso passar para você que nós temos que valorizar mais as nossas mulheres. Certo. Que elas são poucas valorizadas. Então, como é que era a pergunta que você tinha feito? É sobre o livro, em que pé que está e quando é que vocês vão lançar esse livro? Eu pretendo... Não é um livro que eu estou querendo lançar, sabe, Lindomar? Porque não adianta eu escrever um livro que ninguém vai ler. É claro. Entendeu? Tem que ter audiência. Você é doutor nisso, né? Eu não tenho experiência. Tem que ter leitor, né? Tem que ter leitor. E quais são os leitores do que nós estamos fazendo? É a família. Então, para isso, eu quero colocar isso em 4, 5 folhas de papel ao maço, como a gente falava antes, não sei se chama ainda. Hoje é A4. Formato A4. Isso. Pois é. Então, as coisas evoluem, né? Nós, às vezes, ficamos parados. Então, eu quero colocar isso em 4 ou 5 folhas de papel A4, formato A4, datilografado certinho, e vou distribuir para a família. Que é muita gente. Eu tenho, se for contar todo mundo, dá mais de 1000 pessoas. Então pode fazer 1000 exemplares. Não, mas um empresta para o outro. Para economizar, João? Economizar. Tá certo. Mas então, João, o livro não tem perspectiva de quando é que ele vai ser lançado? Não, o livro mesmo, nós não vamos escrever um livro, né, Lindomar? Nós não temos... Vamos fazer um trabalho só para a família. Um compilado disso que nós conversamos e distribuir para a família. Muitos da família também não vão nem ler. Então, um livro, se eu fizer um livro, se eu editar um livro, é que não vai. Ele vai ficar mofando na câmara de Deus. Vai não, vai ter gente para ler, com certeza. João, para a gente finalizar aqui, você perdeu boa parte da sua visão. Como é que está sendo a sua adaptação? Qual que é a sua dificuldade maior? Lindomar, não existe... Tudo na vida são dois lados. Não existe o bem sem o mal. Se não tivesse o mal, não teria o bem. Se não tivesse o feio, não teria o bonito.
Então, se você pensar por aí, tudo tem um lado. Acontece uma coisa errada, eu quase quebrei a perna uma vez. Ah, mas você não podia ter. Mas tinha que ter acontecido isso, estava escrito. Eu tinha que quase quebrar uma perna para não morrer. Era um alerta. Era um alerta. Eu vou falar rapidamente aqui, que na época que eu nasci, em setembro, o Jesus deve ter chamado São João, falou, está nascendo um xará seu lá na terra, ele vai chamar João Evangelista também. Uhum. Então você vai acompanhá-lo. E Jesus tem cobrado dele, apesar de não precisar, que ele sabe de tudo, né? É. Mas para motivar o São João, ele foi sempre perguntando, como é que está o seu xará? Fala, está difícil, viu? Ele é muito levado, tá muito teimoso, e Jesus falava com ele, não desista, está tudo dentro da programação. Pois é, mas aí você está convivendo bem com essa A situação? visão é o seguinte, o lado negativo, vou falar do lado negativo primeiro. O lado negativo é que eu tenho dificuldade de ler, eu tenho dificuldade de, às vezes, caminhar na rua, até que não. Minha vista está melhorando, sabe? Eu estou usando os colírios à base de cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Uhum. Eu estava com inflamação na córnea. Eu tive um problema de glaucoma e eu descuidei. Eu achei eu nunca ia ficar doente. Eu nunca tinha tido doença nenhuma, né? E descuidei e quase praticamente perdi a visão do olho esquerdo. Uhum. Depois deu uma inflamação na minha córnea e eu passei a enxergar muito pouco dos dois olhos. Agora está melhorando. Mas o lado positivo é que a gente passa. Isso está mostrando para mim que a gente começa a ter uma visão mais profunda. Você começa a enxergar atrás do morro. Uhum. Como diz o Zé Francelino um dia, que ele mandou uma entrevista para mim do Juscelino Kubitschek, Uhum. e retornei para ele e falei, foi uma extraordinária pessoa que nós devemos muito a ele hoje, no desenvolvimento do país, na agropecuária, Brasília e muitas coisas mais. Uhum. Aí eu falei, eu comentando com ele, ele falou assim, ele era uma pessoa que enxergava atrás do morro. Então eu estou começando a enxergar atrás do morro. Então não adianta esconder de mim não, que Você percebe. eu percebo. João, tem mais alguma coisa que eu não te perguntei que você gostaria de falar? Não, eu comentei com você rapidamente sobre a influência das mulheres. Eu acho que as mulheres hoje, você como divulgador de ideias novas, De cultura, de cultura, história. fazer com que as pessoas cresçam culturalmente, tinha que valorizar mais as mulheres. Que hoje, com essa visão minha, eu estou enxergando que as mulheres têm um papel fundamental, não só na família, na política, em tudo. Eu até hoje estava rindo, falei, eu acho que nós devíamos aposentar os homens todos e colocar tudo na mão das mulheres. Os vereadores são mulher, a prefeita mulher, o juiz, tirar o juiz, botar uma mulher. Isso já está acontecendo, João. Os advogados também passar tudo para a mulher, entendeu? A mulher já está tomando muito espaço, ainda bem, né? Tem que tomar conta. É isso aí, Olindimar. Eu agradeço muito a sua atenção, da sua auxiliar, a Emily, que é uma pessoa, apesar de eu não estar vendo, mas eu sinto que ela é uma pessoa muito simpática. Com uma visão mais profunda, eu vejo que ela é uma pessoa de valor. Isso. Entendeu? Vamos ouvir então a Antônia. A Antônia também quer falar um pouquinho aqui. Vamos ouvir o que ela tem para falar. Ô, João, sabe qual pedaço que eu quero contar também? Ah, É quando os meninos estavam estudando, para encaminhar os meninos para serem bons profissionais, eu acho que o João foi, assim, campeão. Acho que foi campeão.
O primeiro que começou a trabalhar, o Alexandre, o João tinha muito contato lá dentro da COSIPA, com empreiteiras, conhecia muita gente, e meio que manipulou um pouco, fez a cabeça, o Alexandre concordou, porque ele ia terminar o curso de engenharia com 4 ou 5 anos de experiência. Então, o João arranjou um trabalho, ele começou a trabalhar, e na véspera, eu lembro Largou a que engenharia em BH e foi para lá. Né? E quando ele falou assim, pai, mas o que eu vou começar então, tá, segunda-feira, mas o que eu vou fazer? O João falou assim, não sei, uai. Por quê? O que você sabe fazer? Ele falou, pai, porque eu não sei. Eu falei, pois é, então. Então, você vai pôr peça no caminhão, você vai empurrar carrinho de mão, você vai fazer o que o seu chefe mandar. Depois, com o seu trabalho, você vai mudando de degraus lá dentro do seu trabalho. E eu me lembro bem que todos os 3, o João foi encaminhando, foi conversando, foi mostrando, todos os 3 trabalhavam o dia todo e fizeram engenharia à noite. O Alexandre e o Eduardo, eu não me esqueço, eles ganhavam R$600. O João pegava 300 para ajudar a pagar a faculdade, que era particular. Um dia comentei assim aleatoriamente com o Duca para ver como que ele percebia o assunto. Eu falei, nossa, mas pegar 300 do seu dinheiro, né? Ele falou, mãe, o meu colega de trabalho, que era um peão de obra, ganha também R$600. E ele tem aluguel da casa para pagar e um filhinho para criar. Eu ainda sobro com 300 para ir num show, para comprar uma calça jeans. Eu estou gostando muito de ser assim. Então, eu acho que isso é muito bom para alguém que possa estar nos ouvindo, gente, que tenha coragem de apertar o parafuso com seus filhos, exigir, porque entre o amor e o limite, aperta o tanto que der, porque só dá certo. Acho que deram bons resultados, né, João? É. Parabéns. Parabéns ao João e parabéns a Antônia aí por ter criado aí muito bem e estão muito bem encaminhados aí os filhos, né? Eu digo ao João aí que ele merece o nosso respeito pela trajetória dele, trabalhou sempre em grandes empresas, né? Uma pessoa que se fez por si próprio e que está deixando aí um legado importante para a família, para os filhos, para os netos que já estão aí. Eu te agradeço, viu, João, por essa importante bate-papo e a gente encerra por aqui. Antônia, muito obrigado também. E na sexta-feira a gente vai estar falando. Foi muito bom. A gente fica agradecido, de coração. Ok, obrigado. Na sexta-feira a gente vai estar falando aí do aniversário de 2 importantes escolas daqui de Bambuí. A escolinha, né, hoje Semei Neisso Paulinelli e a escola Dulcineia Gomes Torres. Até sexta-feira então e um abraço a todos e continue a nos seguir no Facebook, no YouTube e no Instagram. Um abraço a todos.